Tá se enchendo. Tá, tô saindo. Já deu até uma engasgadinha. Ai, Carol. Essa criancinha. Respira, mais um. Isso, não faz mais agora. Não? Não. Mais uma última Uma forcinha. pontinha. Força. Aê, isso. A pequena Jaqueline. Oi, Yasmin. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, eu vim falar pra vocês sobre o meu parto normal de gêmeos. Muita gente tem curiosidade, muita gente me pergunta como que foi, como que é um parto normal de gêmeos, se é possível. E sim, é possível. Antigamente as mulheres tinham gêmeos e era totalmente possível. Sim, o parto de gêmeos é um pouco mais arriscado do que um parto de um bebê só, de uma gestação só, como toda gravidez. Já é considerada uma gravidez de risco só pelo fato de serem dois. Então, o parto também tem alguns detalhes diferentes, tá? E eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência. Bom, gente, primeira coisa que aconteceu. Escolhi uma equipe que eu confiasse 100%, sabe? Era uma equipe que me dava segurança, porque foi um parto que eu tive medo. Eu tive medo da dor, eu tive medo de tudo que eu passaria dali pra frente. No centro cirúrgico, tinha medo dos riscos por conta de UTI. Então, assim, primeira coisa, pega uma equipe que você consiga confiar muito. Só vou retomar um pouquinho que na reta final eu tava fazendo ultrassom de 15 em 15 dias já, e para saber se estava tudo bem com os bebês e tudo mais. O meu obstetra não recomenda a gravidez de gêmeos passar das 38 semanas. É uma particularidade dele, e sim, tem vários estudos que falam que não deveria passar das 38 semanas, porque isso aumentaria o risco para os bebês. Então, a gente não passaria das 38 semanas. 38 semanas é quase como se fosse 40, 41 semanas de uma gestação única, quando se trata de uma gravidez gemelar. Se por acaso o seu obstetra recomenda de uma forma diferente, siga a linha do seu obstetra. Com 37 semanas e 6 dias, os bebês nasceram de parto normal. Eu tive que induzir. Eu não tinha... O meu primeiro bebê, que era o meu menino, ele estava muito alto ainda, ele não estava baixo. Então, eu não entraria em trabalho de parto normalmente. A gente tentou fazer o descolamento de membrana com uma semana de antecedência às 38 semanas. Não adiantou nada. Eu fiz o descolamento de membrana pela segunda vez, dando um intervalo de uns 3 dias. E não aconteceu nada. Eu fiz fisioterapia, eu fiz acupuntura para estimular o parto normal, não aconteceu nada. Os meus 2 bebês estavam cefálicos, ou seja, os 2 estavam de cabeça para baixo, mas eles estavam altos, eu não estava com um colo fino. Eu dei entrada no hospital, então, com 37 semanas e 5 dias à noite, por isso que eles nasceram de 37 semanas e 6 dias. Eu já tinha 4 centímetros de dilatação, mas era por causa do descolamento da membrana, porque eu não tinha trabalho de parto ativo, que é quando a gente tem as contrações ritmadas e tudo mais. Eu não dei entrada dessa forma no hospital. E aí eu tive que internar para tomar ocitocina, porque eu já estava muito grande, muito pesada. A minha gestação, ela era uma gestação de coriônica diamniótica. Isso significa que eu tinha as 2 placentas, as 2 bolsas, e que os meus bebês são bivitelinos, tanto que eles são casal, eles não têm o mesmo sexo, porque eles não são univitelinos. Ou seja, é muito peso, porque tudo que eu carregava dentro de mim era em dobro. Então eu engordei bastante, eu inchava muito. Mas uma coisa que eu conversei com o meu obstetra é que a gente não daria ocitocina já numa dose cavalar. A gente daria ocitocina, ele ministraria ocitocina devagarzinho, para que eu fosse sentindo as contrações aos poucos, dilatando aos poucos,
e sofresse menos, porque se ele entrasse com uma dose muito alta de ocitocina, eu já entraria no ritmo muito rápido, já teria muitas contrações e meu sofrimento seria muito grande. Nesse momento, eu tava com uma obstetra, uma enfermeira obstétrica, eu acho que é assim que fala, para me acompanhar durante a indução. Então, tudo que era possível fazer de bola, de exercícios, o chuveiro, ela fez comigo. Então a gente trabalhou com aromaterapia para eu tentar me acalmar na hora das contrações, e logo as contrações começaram a ritmar. Uma enfermeira, ela ia aumentava a ocitocina, de 15 em 15 minutos ela aumentava a dosagem, e aí eu comecei a ter mais contrações. Aí eu fui pro chuveiro, a água aliviava muito a dor da contração, muito. Eu escolhi um parto normal com analgesia, então eu queria que o anestesista chegasse pra me dar anestesia logo, porque tava realmente doendo muito. Então, realmente, as contrações são bem dolorosas, né? Esse já é meu segundo parto e a dor da contração era exatamente a mesma, tanto do parto de uma gestação com bebê único quanto da de gêmeos. Realmente é doloroso. Então, eu gostaria muito de poder passar por essa parte, por essa dor, numa sala de parto humanizado. Mas isso não era possível, porque eu fui para a sala de preparo fazer indução e até poderia ir para uma sala com banheira, com luz baixa e tudo mais. Porém, no hospital que eu tive os bebês, eles têm um protocolo para gêmeos. Como se trata de uma gravidez de risco, eu teria que ir para o centro cirúrgico e não para uma sala dessas. Até tentaram conseguir uma sala dessas para mim, a equipe médica e tudo mais, mas o hospital não permitiu. Então, eu saí de lá quando eu já estava com uns 6 centímetros de dilatação e fui pro centro cirúrgico. Acho que eu já estava com um pouco mais de 6 centímetros de dilatação, acho que eu estava com 8. Eu não me lembro exatamente de quantos centímetros eu tava, mas era de 6 a 8 centímetros e foi a hora que eu tomei a anestesia. Eu dilatei muito, muito rápido, dos 4 até a hora de ir para essa sala até ir para a sala de cirurgia. Eu acho que não tinha demorado nem 2 horas, então eu dilatei super rápido. E quando eu cheguei nesse centro cirúrgico, eu tomei anestesia e fiquei descansando. A ideia era que eu tirasse um sono, que eu tirasse um cochilo, que eu realmente conseguisse descansar um pouco o meu corpo. Porque já era tarde da noite, já era umas 11 horas da noite, ou quase meia-noite, e eu já tinha passado o dia todo acordada, né? Então eu dormi só na outra madrugada, acordei de manhã, fiz as tarefas do dia, e eu tava exausta já, aquela hora da noite. E aí a gente abaixou as luzes, tinha a música, tava tudo bem, a gente tentou humanizar o máximo possível para que eu ficasse confortável. E aí eu continuei dilatando muito rápido, a gente tomou anestesia, eles colocam um acesso de segurança na mão. Dentro do hospital eu tive um acesso extra, diferente do que acontece com partos de gestação única, então eu fiquei com acesso nas 2 mãos, porque se acontecesse alguma emergência, eles tinham como pulsionar rápido, eles tinham como me medicar rápido. Meu marido teve que assinar uma série de documentos dizendo que sabia dos riscos de hemorragia, isso tudo protocolo do hospital, tá, gente? Porque o parto de gêmeos tem muito mais risco, assim, de hemorragia mesmo, de fato. Na sala que eu tava já tinham 2 incubadoras, porque os bebês, apesar dos meus serem grandes, eles eram grandes para gêmeos, mas eles eram bebês pequenos em vista de uma gestação única, então poderia ser que eles precisassem de recurso de UTI, de um atendimento mais urgente depois do parto. Então tudo isso é assinado e dá muito medo, porque é muita gente dentro da sala de parto. Além da minha equipe médica, tinha o pessoal do hospital, tinham 2 pediatras, tinham acho que 3 enfermeiras, era muita gente. E eu lembro que uma das obstetras que estava lá, que fazia parte da minha equipe médica, ela falou assim: vamos treinar a empurrar. Depois da anestesia, eu fiquei com tudo dormente da cintura para baixo, então eu sentia formigar, mas eu conseguia sentir tudo, eu conseguia sentir as pessoas me tocando, eu conseguia sentir absolutamente tudo, eu só não tinha dor. Então esse formigamento fazia com que eu tivesse bastante controle sobre o meu corpo.
Só a dor que, graças a Deus, tinha acabado, as contrações continuavam. Nesse momento eles já tinham até reduzido a ocitocina, porque minha ocitocina já estava bem alta. E quando a gente foi treinar essa dor, ela falou assim, para, o bebê desceu e já ia nascer. Só que eles não estavam preparados para aquele momento, porque eu ainda estava em processo de dilatação e foi muito rápido tudo que aconteceu. Então, meu médico já ligou para a equipe, começou a entrar um monte de gente da sala, isso começou a me deixar muito nervosa, eu tremia muito, eu fiquei com muito medo do parto de acontecer alguma coisa de errado. E, enfim, era aquela hora. Eu lembro muito da sensação, que era como se eu estivesse indo na depiladora, pôs a cera, agora vai ter que arrancar, sabe? Não tinha mais como voltar atrás. E eu lembro da equipe entrando, muita gente entrando na sala de parto, muito pano azul, assim, jogaram uns panos azuis em mim, porque eu acho que também em algum caso de emergência isso pode evoluir para uma cesariana, então eu sempre tive consciência de que às vezes o primeiro nasce em parto normal e o segundo já tem que ir para uma cesariana, então eles deixam realmente tudo muito preparado para socorrer se precisar. Graças a Deus não foi meu caso, deu tudo certo, tá, gente? Eu vou adiantando, não deu nada errado. Mas assim, eles colocaram aqueles panos, eu não conseguia enxergar nada. Como eu já tive um parto normal, foi muito diferente. Porque eu não via as minhas pernas, eu tava toda envelopada nos panos azuis. Enfim, e aí eu fiz algumas forcinhas, umas 3 forças, e eu senti meu filho nascendo e eu percebi que ele de fato tinha nascido. Enfim, e aí eu tive certeza que meu filho tinha nascido, eu senti, eu consegui fazer toda a parte expulsiva e foi bem tranquilo essa parte, já não senti a dor e foi maravilhoso, assim, meu filho chegando, foi extremamente emocionante. Só que fiquei muito preocupada com a minha filha, que ainda estava lá dentro. Então me deram meu filho no colo, eu abracei ele, eu fiquei uns 10 minutos com ele no colo, mas eu fiquei 10 minutos pensando, e minha filha, eu preciso expulsar ela também, ela precisa nascer também. E aí eu queria que alguém tirasse ele de cima de mim para eu conseguir continuar tirando a neném, né? Ela também precisava nascer. E aí eles nasceram exatamente com 10 minutos de diferença. O Ícaro nasceu ele nasceu às 2h51 e a Jasmine nasceu às 3h01. Então, exatamente 10 minutos de diferença. Pegaram o meu bebê e eu lembro da obstetra que estava auxiliando o meu médico. A minha neném, ela estava cefálica, mas ela estava na altura do meu estômago. E então, a gente não esperou a ocitocina empurrar a contração nem nada. Eu lembro dela ajeitando a bebê, conduzindo a bebê literalmente assim até a saída, para eu começar a fazer o processo de expulsão. Então ela delicadamente deu uma ajeitadinha assim na neném, para eu começar a fazer a força e empurrar. Então assim, muito rápido, ela também já saiu e deu tudo certo. E aí eu peguei ela no colo, mesma coisa, fiquei com ela, a gente conseguiu fazer um parto normal, com luz baixa, com música, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação e muita gente assistindo tudo aquilo. E foi um parto tão maravilhoso, mas tão perfeito, assim, ter conseguido fazer toda a parte expulsiva, de ter conseguido um parto normal, apesar de ter sido induzido, eu entendo que a gente não poderia mesmo esperar mais, sabe? Os bebês já estavam grandes, eu já estava muito no meu limite, e o risco que eles poderiam sofrer de entrar em sofrimento fetal por conta da falta de espaço, mesmo com a gente monitorando sempre, existia, sabe? E aí eu comecei a ler alguns artigos falando que tem vários estudos para não passar das 38 semanas. Meu médico todo tempo falava, eles já estão prontos, eles já estão bem, eles já estão desenvolvidos. Deu tudo super certo. Os bebês nasceram bem, eles nasceram um com 2.310 e um com 2.410, com 37 semanas e 6 dias. Um nasceu com 46 centímetros e o outro com 45,5. A menina é menor, todas essas medidas da menina foi menor, da Jasmine. E quando a Jasmine nasceu, gente, eu não falei pra vocês, ela veio forrada de vernix. Eu vou colocar uma fotinho deles. Eu assustei. Ela era branca, cheia de cera.
O que é super bom pra pele, na verdade, porque o Vernix ele preserva a pele do bebê. Então é maravilhoso que o bebê tenha o Vernix. Só que, gente, ela era muito, ela tava muito sujinha. E aí eu só lembro que eu falei assim, gente, minha filha, isso é normal. E aí eu peguei eles dois e já tentei amamentar os dois ao mesmo tempo. O Ícaro não mamou, ele nem entendeu o que era feito, o que ele tinha nascido, ele não entendeu nada. A Jasminzinha já mamou direitinho, com a pega certinha, super espertinha ela. E, enfim, e esse foi o meu relato de parto. Eu preciso deixar, né, constar que eu fiz meu parto no São Luís do Itaim e que eu fui muito bem atendida por todas as enfermeiras. Na hora que eu dei entrada no hospital, a equipe era maravilhosa. A enfermeira que ficou comigo no pós-parto, pra anestesia voltar, sabe? Eu fui super bem acolhida. Então, mesmo não tendo uma sala de parto que eu queria muito ir para uma sala de parto humanizado, com banheiro e tudo mais, porque eu sei que só aliviaria a minha dor, eu tive uma equipe maravilhosa. A enfermeira que estava comigo, que fazia já parte da minha equipe contratada, ela me fazia massagem, ela me dava carinho, ela me dava atenção, a gente conversava. O Ícaro tá chutando a câmera. Ela me dava atenção, ela me dava carinho. Quando as contrações vinham, ela me ajudava a respirar. Ela tava com olhinhos essenciais, então todo o tempo a gente trabalhou com aromaterapia também. Foi fundamental. Eu fui pro chuveiro com a bola, porque o Ícaro precisava descer, ele não descia. Quando eu dei entrada no hospital, já me levaram lanchinhos na sala de preparo. Então tinha iogurte, tinha torrada, tinha suco, tinha de tudo. Gente, eu fui muito bem tratada, né? Porque eu falo que comida é meu fraco, né? Eu tive um parto induzido e tava comendo, tava tudo bem. Apesar de que quando as contrações vieram, eu só falava sobre vasectomia do meu marido. E chegou uma hora que eu queria muito anestesia, gente, porque a contração, quando ela vem de 1 em 1 minuto, é muito doloroso, assim, é surreal, você perde a noção do tempo, é muita dor. Dá pra aguentar, tem gente que tem parto natural, é tranquilo, mas eu não preparei meu psicológico pro parto natural, eu não quis um parto natural e eu acredito que de gêmeos também o pessoal não recomenda muito parto natural, porque se precisar interferir de alguma forma, se acontecer uma emergência, vai precisar ir pra cesárea, então não sei direito como que funciona essa parte de anestesia, mas é uma coisa que eu também não busquei saber, porque eu nunca quis um parto totalmente natural, eu tava até com medo da indução, mas a indução indo devagarinho, por mais que doa, é suportável, sabe, gente? Dá pra sobreviver, fica tranquilo. E, gente, o parto foi esse. Não tem muito o que falar, porque eu realmente considero o meu parto um parto bem tranquilo. É isso, pessoal. Se alguém tiver alguma curiosidade, de repente, deixa aí nos comentários. Um beijão e tchau, tchau.